Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e trabalho como engenheiro florestal há mais de uma década. Minha profissão me leva constantemente a regiões remotas do país, lugares onde a civilização parece ter esquecido de chegar. São áreas de preservação, reservas ambientais e territórios onde o silêncio da natureza às vezes é quebrado apenas pelo ranger dos galhos ao vento. O que vou contar aconteceu numa noite fria de outubro de 2018, durante um projeto de monitoramento da Mata Atlântica, numa região serrana do interior. Eu havia passado 3 dias acampado numa área de reflorestamento, coletando dados sobre o desenvolvimento das mudas plantadas no ano anterior. Era um trabalho solitário, mas eu estava acostumado. Naquele dia específico, decidi retornar mais cedo para a cidade. Eram aproximadamente 21h30 quando comecei a descida da serra em minha pick-up Ford Ranger branca, ano 2015. O veículo estava carregado com equipamentos de medição, câmeras fotográficas e amostras de solo que precisavam ser analisadas em laboratório. A estrada principal, que normalmente uso para descer a serra, estava interditada devido a um deslizamento ocorrido na semana anterior. Não havia outra opção senão pegar um atalho que conhecia apenas de mapas antigos. Uma estrada secundária que cortava o vale por entre pequenas propriedades rurais abandonadas. Confesso que senti um desconforto estranho ao entrar naquela via. Não havia iluminação pública, os postes de energia eram escassos e espaçados por quilômetros. A neblina começava a se formar nos pontos mais baixos do relevo, criando um cenário quase fantasmagórico sob a luz amarelada dos faróis do carro. O motor diesel da picape roncava baixo, mas consistente. O único som que quebrava o silêncio era o ruído dos pneus no asfalto irregular e, ocasionalmente, o pio distante de alguma coruja. Dirigi por quase 1 hora sem encontrar sinal de vida humana. Nem casas com luzes acesas, nem outros veículos, nada. Foi quando, numa curva mais acentuada, próxima a uma antiga ponte de madeira em ruíns, avistei uma silhueta parada na lateral da pista. Meu primeiro instinto foi acelerar e seguir em frente. Afinal, quem estaria sozinho numa estrada dessas àquela hora? Mas conforme me aproximei, os faróis iluminaram melhor a figura. Era uma adolescente, aparentando entre 14 e 15 anos, com cabelos castanhos longos e soltos que chegavam quase até a cintura. Vestia um vestido azul marinho simples, meio desbotado, e sapatos pretos de couro que pareciam antigos. Em seus braços, carregava um urso de pelúcia grande, quase do tamanho de uma criança pequena. O brinquedo tinha pelos marrons escuros, mas estava visivelmente desgastado pelo tempo. O que mais me impressionou foi seu semblante. Ela não parecia assustada, apressada ou preocupada, como seria natural para alguém perdido numa estrada deserta. Ao contrário, havia uma serenidade quase perturbadora em sua expressão. Reduzi a velocidade e parei o carro a poucos metros dela. Ela se aproximou da janela do motorista com passos calmos e cadenciados. Quando chegou perto, sorriu de forma discreta e educada. "Boa noite, senhor. Poderia me dar uma carona? Não é longe daqui." Sua voz era suave, mas havia algo nela que me causou uma sensação estranha. Era uma voz madura demais para sua aparência jovem. "Para onde você precisa ir?" perguntei, ainda indeciso se deveria ou não ajudá-la. "Logo ali adiante, depois da ponte de madeira velha. É uma casa branca com portão azul. Moro lá com minha avó." Ela apontou vagamente para uma direção à frente, mas eu não conseguia enxergar nenhuma construção devido à neblina. Meu instinto me dizia para não parar, para inventar uma desculpa e seguir viagem. Mas olhando para aquela menina, carregando seu urso de pelúcia numa estrada perigosa e deserta, minha consciência falou mais alto. Não podia simplesmente abandoná-la ali. "Tudo bem, posso levá-la, mas vai ter que ir na caçamba, porque o banco do passageiro está ocupado com equipamentos." Era verdade.
O assento estava tomado por uma mala com instrumentos de medição, notebooks e documentos do projeto. Não tem problema, senhor. Obrigada pela gentileza. Ela continuava sorrindo daquela forma serena, quase angelical. Liguei a luz de ré e comecei a manobrar para que ela pudesse subir na caçamba da picape. Se precisar que eu pare no meio do caminho, é só bater no vidro traseiro, tá bem? Está bem. Ela acenou afirmativamente. Desci para abrir a tampa traseira da caçamba. Foi quando algo estranho aconteceu. No tempo que levei para dar a volta no carro, não mais que 15 segundos, quando cheguei à parte de trás e abri a tampa, ela já estava lá dentro, sentada num canto, com o urso no colo. Fiquei confuso. Não a havia visto caminhando ao redor do veículo, nem ouvido o barulho dela subindo na caçamba. Era como se tivesse se materializado ali. Pensei que talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Afinal, havia sido um dia longo de trabalho. Está confortável aí? Perguntei. Sim, senhor. Muito obrigada. Sua voz continuava calma e educada. Fechei a tampa e voltei para o volante. Continuei dirigindo pela estrada sinuosa, checando ocasionalmente o retrovisor para me certificar de que ela estava bem. A neblina havia se intensificado, reduzindo drasticamente a visibilidade. Os faróis conseguiam iluminar apenas alguns metros à frente. Dirigi por cerca de 15 minutos quando ouvi 3 batidas distintas no vidro traseiro da cabine. Não eram batidas desesperadas ou urgentes, mas sim cadenciadas e educadas, como alguém pedindo licença. Parei no acostamento e baixei o vidro da janela traseira da cabine. Chegamos? Perguntei. Sim, senhor. É aqui mesmo. Muito obrigada pela carona. Sua voz vinha da caçamba, mas eu não conseguia vê-la direito devido à posição. Olhei ao redor tentando identificar alguma casa ou construção, mas tudo que via era vegetação densa dos 2 lados da estrada. Não havia portão, cerca, trilha ou qualquer sinal de habitação. Tem certeza? Não estou vendo nenhuma casa por aqui. É logo depois daquelas árvores grandes, senhor. Tem uma trilhinha que o senhor não consegue ver daqui. Minha avó deve estar me esperando. Fiquei em dúvida, mas não quis questionar mais. Talvez realmente houvesse uma propriedade escondida pela vegetação. Desci para abrir a caçamba novamente. Quando cheguei à parte traseira da picape, ela já estava do lado de fora, em pé na estrada, com o urso pendurado no braço. Mais uma vez, não a havia visto saindo da caçamba. Obrigada mesmo, senhor. O senhor é muito gentil. Ela me deu um sorriso doce e se dirigiu em direção a uma pequena abertura entre as árvores que eu juro não ter notado antes. Cuidado na trilha, está bem escuro! Gritei enquanto ela se afastava. Eu conheço bem o caminho, respondeu, já se embrenhando na vegetação. Em poucos segundos, ela desapareceu completamente na escuridão. Fiquei ali parado por alguns instantes, com uma sensação estranha no peito. Havia algo naquela situação toda que não se encaixava direito, mas não conseguia colocar o dedo no que exatamente. Voltei para o carro e continuei a viagem. A neblina estava cada vez mais densa, forçando-me a dirigir bem devagar. Cerca de 500 metros adiante, deparei-me com uma construção que me fez o sangue gelar nas veias. Era uma capela antiga, pequena e em ruínas, com suas paredes de pedra descascadas e o teto parcialmente desabado. Ao lado dela, havia um cemitério cercado por uma grade de ferro oxidada e portão entreaberto. Lápides inclinadas e cruzes tortas se espalhavam pelo terreno tomado pelo mato. Parei o carro e acendi uma lanterna para ler uma placa corroída fixada no portão. Com dificuldade, consegui decifrar: Cemitério Santa Rita, fundado em 1892. Abaixo, havia uma informação que me deixou ainda mais inquieto. Última sepultura, 1987. Senti um frio na espinha ao perceber que aquela era a única construção num raio de quilômetros. Se havia mesmo uma casa com portão azul onde a menina morava com a avó, onde diabos ela estava? Preferi não investigar mais e segui viagem.
Mas durante todo o resto do percurso, não consegui parar de pensar no sorriso sereno daquela garota e na forma misteriosa como ela aparecia e desaparecia. Cheguei em casa por volta das 2 da manhã, exausto e perturbado. Tentei me convencer de que havia sido apenas um mal-entendido. Talvez ela realmente morasse numa propriedade próxima ao cemitério que eu não havia visto. 3 dias depois, enquanto organizava os dados coletados no campo, recebi a visita de João Carlos, um fiscal do IBAMA que conhecia há anos. Ele havia ido ao meu escritório verificar alguns relatórios do projeto de reflorestamento. Durante nossa conversa, mencionei casualmente o encontro com a menina na estrada. João parou de folhear os papéis e me olhou com uma expressão séria. Gabriel, você disse que ela carregava um urso de pelúcia grande? Sim, marrom escuro, bem desgastado. Por quê? João ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Naquele cemitério que você mencionou, há várias sepulturas antigas de famílias que viveram na região há décadas. Uma delas é de uma menina chamada Clara, que morreu aos 14 anos em 1987, num acidente de carro justamente naquela estrada. Senti um aperto no peito. Como você sabe disso? Porque já ouvi outros relatos similares ao seu. Sempre a mesma descrição. Uma adolescente com cabelos longos, vestido azul, carregando um urso de pelúcia. Ela pede carona e pede para ser deixada próximo ao cemitério. Mas isso é impossível. O que mais me intriga é que todos os relatos mencionam o mesmo detalhe. Ela nunca é vista entrando ou saindo dos veículos. Simplesmente está lá. João me mostrou uma foto antiga que carregava na carteira. Era um recorte de jornal local de 1987. A manchete dizia: adolescente morre em acidente na Serra do Cruzeiro. A foto mostrava uma menina sorridente, de cabelos longos, segurando um urso de pelúcia. Era idêntica à garota que eu havia encontrado. Fiquei sem palavras. João continuou. Clara estava voltando da cidade com o pai quando o carro derrapou na neblina e bateu numa árvore. Ela morreu na hora. Mas o corpo do pai nunca foi encontrado. Dizem que ela ainda procura por ele, pedindo carona para continuar a viagem que nunca terminou. Saí daquele encontro profundamente abalado. Como racionalizar uma experiência como essa? Como explicar ter conversado com alguém que morreu há mais de 3 décadas? Desde então, sempre que preciso pegar estradas desertas durante a noite, lembro dos olhos serenos de Clara e me pergunto quantos outros viajantes já ofereceram carona a uma passageira que não deveria mais existir entre nós. Há quem diga que são apenas lendas urbanas alimentadas pelo isolamento dessas regiões. Mas eu sei o que vi, sei com quem conversei naquela noite nebulosa de outubro. E tenho certeza de que, em algum lugar, entre o mundo dos vivos e dos mortos, Clara continua esperando na beira da estrada, com seu urso de pelúcia no braço, procurando por alguém que a leve para casa. Se você está gostando dos relatos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo essas histórias perturbadoras. E deixe nos comentários, você acredita em encontros sobrenaturais na estrada? Vamos ao próximo relato. Me chamo Rafael, tenho 43 anos e trabalho como contador numa cidade do interior de Minas Gerais. O que vou relatar aconteceu quando eu era apenas uma criança, mas as cicatrizes dessa experiência permanecem vivas em minha memória até hoje. Eu tinha 9 anos quando meu tio Vicente, irmão mais novo do meu pai, apareceu sem avisar em nossa casa. Era uma tarde quente de dezembro de 1989, véspera das férias escolares. Lembro perfeitamente porque estávamos decorando a árvore de Natal
quando ouvimos a batida na porta. Vicente tinha 28 anos na época. Era solteiro e trabalhava como representante comercial, viajando constantemente pelo estado. Sempre fora uma pessoa expansiva, brincalhão, que chegava trazendo presentes e histórias engraçadas de suas viagens. Mas naquele dia, ele estava completamente diferente. Apareceu na nossa porta com apenas uma mochila de viagem surrada, o rosto abatido e olheiras profundas. Seu habitual sorriso fácil havia desaparecido, substituído por uma expressão sombria que eu nunca havia visto nele antes. "Oi, Antônio", disse para meu pai, ignorando completamente minha presença e a da minha mãe. "Posso ficar uns dias aqui?" Meu pai, surpreso, claro que concordou imediatamente. Nossa família sempre foi muito unida e Vicente era querido por todos. Mas mesmo durante o abraço de boas-vindas, percebi que ele estava tenso, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Nossa cidade, Vila da Esperança, ficava encravada entre morros cobertos de mata atlântica preservada. Era um lugar pequeno, com pouco mais de 3.000 habitantes, onde todo mundo se conhecia. A região era famosa pelas lendas que o povo mais antigo contava, histórias sobre luzes estranhas que dançavam no alto das colinas durante as madrugadas, sons inexplicáveis que vinham da mata e pessoas que simplesmente desapareciam sem deixar rastro. Eu, como criança típica do interior, cresci ouvindo essas histórias com uma mistura de fascínio e medo. Meus avós, que moravam numa casa ao pé da serra, sempre nos alertavam para não nos aventurarmos pelas trilhas após o anoitecer. Vicente se instalou no quarto de visitas, que ficava no fundo da casa. Minha mãe, Conceição, tentou puxar conversa durante o jantar, perguntando sobre o trabalho, se ele estava namorando alguém, os assuntos usuais, mas ele respondia com monossílabos, evitando contato visual, mexendo mais a comida no prato do que realmente comendo. "Vicente, você está bem? Aconteceu alguma coisa?" Minha mãe perguntou com aquela preocupação maternal típica. "Só preciso de um tempo longe de tudo, Conceição. Um tempo para pensar." Sua voz estava rouca, cansada. Meu pai respeitou o silêncio do irmão e não insistiu em perguntas. Mas nas semanas que se seguiram, o comportamento de Vicente se tornou cada vez mais estranho. Ele passava a maior parte do dia caminhando pelas trilhas que circundavam nossa cidade. Saía logo após o café da manhã, levando apenas uma garrafa de água, e retornava no final da tarde, sempre em silêncio. Durante essas caminhadas, ele explorava principalmente os caminhos que levavam aos morros mais altos, lugares onde poucos moradores se aventuravam. À noite, depois do jantar, Vicente se isolava no quintal dos fundos, sentado numa cadeira de plástico, olhando fixamente para as luzes esparsas da cidade e para a silhueta escura dos morros ao fundo. Ficava lá por horas, fumando um cigarro atrás do outro, perdido em pensamentos que jamais compartilhou conosco. Certa noite, acordei para ir ao banheiro e o vi parado na cozinha, de pé diante da janela que dava para o quintal, observando a escuridão lá fora. Não se mexia, não piscava, como se estivesse hipnotizado por algo que só ele podia ver. Tentei me aproximar silenciosamente, mas o assoalho de madeira rangeu sob meus pés descalços. Vicente se virou devagar para mim e o que vi em seus olhos me assustou profundamente. Não era apenas tristeza ou preocupação, era medo. Um medo primitivo, como o de uma criança perdida no escuro. "Tio Vicente, você está bem?" Sussurrei. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer alguma coisa. Então forçou um sorriso fraco. "Está tudo bem, Rafael. Volta para a cama, menino." No dia seguinte, contei para minha mãe sobre o episódio. Ela ficou ainda mais preocupada e tentou convencer Vicente a procurar um médico, sugerindo que talvez estivesse com problemas de saúde. Ele recusou educadamente, mas firmemente. "Não é nada que um médico possa resolver, Conceição."
Foi a frase mais clara que ele disse durante toda a sua estadia conosco. Na terceira semana de janeiro, Vicente simplesmente desapareceu. Meu pai foi quem descobriu. Como de costume, acordou cedo para preparar o café e notou que a porta do quarto de Vicente estava entreaberta. Ao se aproximar para verificar se o irmão já estava acordado, encontrou o quarto vazio. A cama estava arrumada como se ninguém tivesse dormido nela. As roupas de Vicente ainda estavam dobradas sobre a cômoda, seus documentos e carteira estavam sobre o criado mudo. Apenas sua mochila havia desaparecido. Conceição, Rafael, venham aqui! Meu pai gritou e pela primeira vez eu o ouvi com a voz embargada de desespero. Vasculhamos toda a casa, o quintal. Perguntamos aos vizinhos. Ninguém havia visto Vicente saindo. A porta da frente estava trancada por dentro, as janelas também. Era como se ele tivesse simplesmente se evaporado. Meu pai organizou imediatamente uma busca com amigos e vizinhos. Percorremos todas as trilhas conhecidas da região, gritando o nome de Vicente, mas obtínhamos como resposta apenas o eco de nossas próprias vozes reverberando entre os morros. A pequena delegacia da cidade foi acionada, mas com recursos limitados, a investigação não avançou muito. O delegado, seu Romário, um homem já idoso e próximo da aposentadoria, fez o que pôde dentro das possibilidades. Antônio, vou ser sincero com você, disse ele para meu pai 3 dias após o desaparecimento. Aqui na região, infelizmente, não é a primeira vez que alguém some assim, sem deixar rastro. Pode ser que ele tenha decidido ir embora por conta própria, pode ser que tenha se perdido na mata. Vamos continuar procurando, mas preciso que vocês estejam preparados para qualquer eventualidade. Foi o senhor Joaquim, um agricultor que morava numa propriedade isolada no pé da serra, quem trouxe a única pista concreta sobre o desaparecimento de Vicente. Antônio, na madrugada de terça para quarta-feira, eu vi alguém subindo a trilha do Morro da Cruz. Eram umas 4 horas da manhã, eu tinha levantado para verificar umas vacas que estavam inquietas. Vi uma silhueta caminhando devagar pela trilha, carregando o que parecia ser uma mochila. Tem certeza de que era Vicente? Meu pai perguntou, agarrando-se àquela esperança. Pela altura e pelo jeito de andar, parecia muito com ele. Mas achei estranho, porque a pessoa estava descalça, mesmo com o frio que fazia naquela madrugada. Organizamos uma nova busca focada no Morro da Cruz, a elevação mais alta da região. Era uma subida íngreme e perigosa, com trechos onde a trilha praticamente desaparecia entre a vegetação densa. Levamos quase um dia inteiro para chegar ao topo. Lá em cima, encontramos apenas uma clareira natural, cercada por árvores centenárias. No centro da clareira havia um círculo de pedras dispostas de forma estranha, como se tivessem sido arranjadas propositalmente. Mas não havia sinal de Vicente ou de sua mochila. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio absoluto que reinava naquele lugar. Não se ouvia canto de pássaros, ruído de insetos ou mesmo o vento balançando as folhas. Era um silêncio perturbador, quase sobrenatural. Descemos derrotados ao final da tarde. Nas semanas que se seguiram, continuamos as buscas esporadicamente, mas sem resultados. Minha mãe entrou numa depressão profunda. Vicente era como um filho para ela, já que nunca conseguira ter outros filhos além de mim. Meu pai se tornou um homem mais taciturno, carregando a culpa de não ter insistido mais para que o irmão contasse o que o estava atormentando. Os anos passaram. Me formei, casei, constituí família. Sempre que voltava para visitar meus pais, o quarto onde Vicente havia se hospedado permanecia intocado, como um santuário à sua memória. Minha mãe nunca permitiu que alguém mexesse em suas coisas. Ele pode voltar a qualquer momento, ela dizia, mesmo décadas depois. Em 2019, já com meus pais falecidos e sendo eu o único herdeiro da casa da família, recebi um telefonema que reacendeu todas as lembranças daquele período sombrio. Era Maria das Graças, filha do senhor Joaquim,
O mesmo agricultor que havia relatado ter visto alguém subindo o morro na noite do desaparecimento. Rafael, preciso falar com você. É sobre seu tio. Fui imediatamente para a Vila da Esperança. Maria das Graças, hoje uma senhora de 60 anos, me recebeu em sua casa com um semblante grave. Na semana passada, meu netinho estava brincando perto da trilha do Morro da Cruz, quando veio correndo em casa, dizendo que tinha visto um homem sentado numa pedra lá em cima. Não acreditei muito, sabe como é criança. Mas ontem eu mesma fui verificar. Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Rafael, eu vi seu tio Vicente. Ele estava sentado na mesma pedra que meu neto descreveu, olhando para o vale. Quando me aproximei, ele olhou para mim e sorriu como se fosse natural estar ali. Senti o sangue gelar em minhas veias. Maria das Graças, isso foi há 30 anos. Pois é, mas ele não envelheceu nem um dia, Rafael. Estava exatamente igual a como era na época do desaparecimento. Mesma aparência, mesmas roupas. O que ele disse? Apenas me cumprimentou educadamente e disse que estava descansando, aproveitando a vista. Quando perguntei se ele queria descer comigo, que você e sua família o procuraram por tanto tempo, ele balançou a cabeça e disse que ainda não era a hora. E depois, virei as costas por um segundo para chamar meu netinho, que tinha ficado na trilha. Quando olhei novamente, Vicente havia desaparecido. Insisti para que Maria das Graças me levasse até o local exato onde havia visto meu tio. Subimos o Morro da Cruz numa tarde ensolarada de sábado. A trilha continuava íngreme e perigosa como sempre, mas eu estava determinado a encontrar alguma pista. Chegamos à clareira no topo no final da tarde. O mesmo círculo de pedras continuava lá, agora parcialmente coberto pelo musgo. O silêncio sobrenatural também permanecia inalterado. Procuramos por horas. Vasculhamos cada canto da clareira, cada trilha secundária que partia daquele ponto. Não encontramos absolutamente nada, nem pegadas, nem objetos, nem qualquer sinal de presença humana recente. Descemos ao anoitecer e eu voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Será que Vicente realmente estava vagando pelos morros há 3 décadas, preso a algum segredo ou trauma que nunca compreendemos? Será que aquele lugar tinha algum poder especial, capaz de manter uma pessoa suspensa no tempo? Ou seria tudo produto da imaginação de uma comunidade rural, alimentada por lendas antigas e pelo mistério nunca resolvido do desaparecimento? Não tenho respostas para essas perguntas. Apenas sei que sempre que visito Vila da Esperança, meu olhar se volta instintivamente para o topo do Morro da Cruz, esperando talvez avistar uma silhueta familiar entre as árvores. E me pergunto se, quando minha hora chegar, encontrarei Vicente esperando por mim naquela clareira silenciosa, ainda carregando os segredos que o fizeram desaparecer numa madrugada fria de janeiro, há tantos anos atrás. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que o tio Vicente realmente foi visto no morro ou seria apenas a imaginação das pessoas? Deixem suas teorias nos comentários e não se esqueçam, se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se agora e ativem o sininho para não perder nenhum relato. Vamos para o terceiro relato desta noite. Meu nome é Juliano, tenho 35 anos e trabalho como técnico em telecomunicações. O que vou contar aconteceu quando eu tinha 12 anos, mas juro que lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Essa experiência não apenas me marcou profundamente, como também mudou completamente minha percepção sobre nossa realidade e sobre o que pode existir além do nosso entendimento. Era março de 2001, início do outono. Eu morava numa cidade pequena do interior de São Paulo, daquelas onde as crianças ainda podiam brincar na rua até depois do jantar, sem os pais se preocuparem muito.
Nosso bairro Vila dos Pinheiros era especialmente tranquilo. Casas pequenas, ruas de paralelepípedo, muitas árvores e quintais grandes, onde sempre rolavam os melhores jogos de futebol. Naquela noite específica, era uma sexta-feira e eu estava na rua com 4 amigos. Marina, uma menina esperta de 11 anos que morava na casa ao lado. Caio, meu melhor amigo desde a primeira série. Robson, um garoto um pouco mais velho que sempre inventava as brincadeiras mais malucas. E Ana Paula, prima do Caio, que estava passando uns dias na casa dele. Eram aproximadamente 19h30 quando saímos para brincar. O céu estava estranho naquela noite. Não era exatamente nublado, mas havia uma névoa fina que tornava tudo meio acinzentado. As estrelas não estavam visíveis e a lua parecia envolta por um halo difuso. Inicialmente, estávamos jogando futebol com uma bola velha na rua, aproveitando que praticamente não passavam carros por ali. A iluminação pública era fraca, apenas alguns postes antigos espalhados pela rua. Então dependíamos principalmente da luz que vinha das casas. Foi quando começamos a sentir algo estranho no ar. É difícil descrever exatamente, mas era como se houvesse uma tensão elétrica, similar à que se sente antes de uma tempestade forte. O ar parecia mais denso, mais pesado. Os poucos cachorros do bairro, que normalmente latiam a qualquer movimento, ficaram completamente silenciosos. Robson foi o primeiro a comentar: "Vocês estão sentindo esse negócio estranho no ar?" Todos confirmamos que sim. Marina disse que sentia como se houvesse muita eletricidade ao redor. Era uma sensação física real, não apenas uma impressão psicológica. Foi nesse momento que, sem qualquer combinação prévia, todos nós levantamos os olhos para o céu ao mesmo tempo. Não foi uma decisão consciente, foi como um impulso irresistível, como se algo nos obrigasse a olhar para cima. E lá estava, suspenso a aproximadamente 30 metros de altura, bem no centro da nossa rua, havia um objeto que desafiava toda a lógica. Era perfeitamente circular, com uns 15 metros de diâmetro, de cor metálica acinzentada, que refletia sutilmente a luz dos postes. O que mais me impressionou foram as luzes. Ao redor de toda a circunferência do objeto, havia pontos luminosos que pulsavam em sequência, criando um padrão hipnótico. Não eram luzes brancas comuns. Tinham tons que variavam entre azul, verde e amarelo, cores que pareciam ter vida própria. O mais perturbador era o silêncio absoluto. Um objeto daquele tamanho flutuando no ar deveria produzir algum som. Motores, ventiladores, qualquer coisa. Mas havia apenas um zumbido quase inaudível, tão baixo que mais parecia uma vibração que chegava através do solo. Marina foi a primeira a quebrar o transe coletivo em que estávamos. Ela gritou, um som agudo de puro terror que cortou a noite como uma lâmina. Seu grito nos despertou do estado hipnótico em que estávamos e o pânico se espalhou instantaneamente. "Gente, que negócio é esse?" ela berrou, apontando para o objeto. Caio e Ana Paula saíram correndo em direção às suas casas. Robson ficou paralisado, de boca aberta, apenas olhando. Eu me abaixei instintivamente atrás de um carro estacionado, como se aquilo pudesse me proteger. O objeto permaneceu imóvel por mais alguns minutos, as luzes continuando sua dança hipnótica. Então, lentamente, começou a se mover em direção ao final da nossa rua. Não fazia curvas bruscas ou movimentos erráticos, simplesmente deslizava pelo ar, como se estivesse seguindo trilhos invisíveis. Reunindo toda a coragem que tinha, saí de trás do carro para acompanhar o movimento. O objeto passou sobre as últimas casas da rua e se dirigiu para uma área de campo aberto que ficava nos fundos do bairro. Sua altura se manteve constante, cerca de 30 metros do solo. Foi então que presenciei algo ainda mais inexplicável. Quando o objeto chegou sobre o campo aberto, ele simplesmente desapareceu. Não foi uma decolagem rápida em direção às nuvens. Não houve um clarão ou explosão. Um segundo estava lá,
No segundo seguinte, havia se desvanecido completamente, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali parado no meio da rua, sozinho, olhando para o céu vazio, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Gradualmente, os sons normais da noite voltaram. Os cachorros recomeçaram a latir, ouvi o barulho de uma televisão vindo de uma das casas, o ruído distante de um carro na rua principal. Era como se o mundo tivesse voltado ao normal após ter ficado suspenso por alguns minutos. Corri para casa e encontrei meus pais assistindo ao jornal na sala. Minha mãe, Cleusa, notou imediatamente meu estado de agitação. Juliano, o que aconteceu? Você está branco como um pano. Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras saíam atropeladas e confusas. Meus pais trocaram olhares preocupados. Filho, você tem certeza de que não foi um avião? Ou talvez um helicóptero? Meu pai, José, tentou racionalizar. Não, pai. Aviões não param no ar, não tem luzes coloridas girando assim. Eles tentaram me acalmar, mas percebi que não acreditavam completamente no que eu estava dizendo. Para eles, era mais provável que uma criança de 12 anos tivesse confundido algo comum com uma experiência extraordinária. No dia seguinte, procurei meus amigos para confirmar os detalhes do que tínhamos visto. Para minha surpresa, Caio e Ana Paula estavam relutantes em falar sobre o assunto. Ah, Juliano, acho que a gente viu um helicóptero mesmo, Caio disse, evitando meu olhar. Helicóptero? Caio, você viu a mesma coisa que eu. Aquilo não era helicóptero nenhum. Ana Paula foi ainda mais evasiva. Eu não vi nada muito claro, estava meio escuro. Apenas Marina e Robson mantiveram a versão original dos fatos. Marina, inclusive, disse que havia sonhado com o objeto durante a noite. No meu sonho, as luzes eram ainda mais brilhantes e eu conseguia ver que tinham figuras se movendo dentro daquele negócio, ela me contou. Robson estava visivelmente abalado pelo ocorrido. Sempre fora o mais corajoso do grupo, mas agora parecia assustado até mesmo para sair de casa após o anoitecer. Nas semanas seguintes, tentei encontrar explicações racionais para o que havíamos presenciado. Pesquisei em livros da biblioteca sobre aviões experimentais, helicópteros militares, até mesmo sobre balões meteorológicos. Nada se encaixava com o que tínhamos visto. Também perguntei discretamente para outros moradores do bairro se haviam notado algo estranho naquela noite. A maioria disse que não. Mas Dona Mercedes, uma senhora idosa que morava na esquina, fez um comentário intrigante. Na sexta à noite? Sim, minha televisão ficou com interferência por uns minutos, chiando e perdendo o sinal. Achei estranho porque nunca havia acontecido antes. O tempo passou, cresci, estudei, me formei em técnico de telecomunicações. Minha profissão me deu conhecimentos sobre equipamentos eletrônicos, radares, sistemas de comunicação. Nada do que aprendi ao longo dos anos conseguiu explicar o que vi naquela noite de março. Em 2018, 17 anos após o ocorrido, organizei um encontro com meus antigos amigos de infância. Caio agora era advogado, Ana Paula trabalhava como enfermeira, Marina havia se tornado professora e Robson era mecânico. Durante o encontro, trouxe à tona a lembrança daquela noite. A reação de cada um foi reveladora. Caio finalmente admitiu. Cara, eu lembro de tudo. Nunca esqueci. Só fingi que não havia visto direito porque meus pais ficaram preocupados quando contei, achando que eu estava tendo problemas psicológicos. Ana Paula fez uma confissão similar. Minha mãe me levou ao psicólogo quando contei o que tinha visto. Ele disse que eram fantasias de criança, então aprendi a não falar mais sobre o assunto. Marina foi a mais enfática. Gente, eu desenho aquele objeto até hoje quando estou distraída. Está gravado na minha memória cada detalhe. O formato, as luzes, a sensação estranha no ar. Robson, que sempre fora o mais cético,
disse algo que me impactou profundamente. Pessoal, vocês sabem que eu nunca acreditei em nada sobrenatural. Mas aquela noite mudou alguma coisa em mim. Desde então, eu sei que existem coisas no mundo que a gente não entende. Ficou claro que todos nós havíamos carregado aquela experiência durante anos, cada um lidando com ela de forma diferente, mas nenhum conseguindo esquecê-la ou explicá-la satisfatoriamente. Hoje, aos 35 anos, trabalho com equipamentos de comunicação de alta tecnologia. Conheço radares, sistemas de rastreamento, todos os tipos de aeronaves civis e militares. Posso afirmar categoricamente que o que vimos naquela noite não se enquadrava em nenhuma tecnologia conhecida, pelo menos não na época. Seria possível que tivéssemos presenciado algum tipo de teste militar ultra-secreto? Talvez. Mas em uma cidadezinha do interior, sobre um bairro residencial, a 30 metros de altura, parece improvável. Seria uma alucinação coletiva. 5 crianças tendo exatamente a mesma alucinação, com os mesmos detalhes no mesmo momento, também parece altamente improvável. A única certeza que tenho é que 5 crianças viram algo extraordinário naquela noite de março de 2001. Algo que não conseguimos explicar com as teorias convencionais sobre a realidade. Às vezes, quando trabalho à noite instalando equipamentos de telecomunicações em locais altos, olho para o céu e me pergunto se aqueles seres, ou quem quer que fossem, ainda estão por aí, observando, estudando, talvez se preparando para um contato mais próximo. E me pergunto também se no futuro, quando a humanidade tiver desenvolvido tecnologia suficiente para compreender fenômenos que hoje consideramos impossíveis, nossa experiência daquela noite será vista como um registro histórico importante do primeiro contato entre duas civilizações. Até lá, continuo guardando cada detalhe daquela noite na memória, sabendo que participei de algo que está muito além da nossa compreensão atual da realidade. Esse relato sempre me deixa arrepiado. E vocês, o que acham? Já presenciaram algo similar? Contem suas experiências nos comentários. Lembrem-se de curtir o vídeo se estão gostando dos relatos. E se ainda não são inscritos, se inscrevam agora. Vamos para o 4º relato da noite. Tem me acompanhado há mais de 15 anos. E temo que jamais me deixe em paz. Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Na época, morava com meus pais em uma casa antiga que pertencia à família há gerações. Era uma construção do início do século XX, com tetos altos, corredores longos e um quintal extenso nos fundos. A casa tinha aquela atmosfera típica das residências antigas. Madeira que rangia, cantos escuros e uma sensação constante de que havia mais história naquelas paredes do que podíamos imaginar. Meu quarto ficava no final de um corredor mal iluminado, com uma janela alta que dava para um pátio interno estreito, um daqueles vãos entre construções que eram comuns nas casas antigas. Durante o dia, esse espaço recebia pouca luz solar devido às paredes altas ao redor, mantendo-se sempre em penumbra. Eu sempre fui uma criança curiosa, fascinado por histórias de mistério e terror. Lia compulsivamente livros sobre fantasmas, monstros e fenômenos paranormais, mas nunca realmente acreditei que pudesse vivenciar algo assim na vida real. Como eu estava enganado. A primeira manifestação aconteceu numa noite quente de dezembro de 2007. Eram férias escolares e eu estava aproveitando para ficar acordado até mais tarde, lendo um livro do Stephen King que havia emprestado da estante do meu pai. Por volta da meia-noite, comecei a sentir sono e resolvi dormir. Apaguei a luz do abajur e me virei de lado na cama, de frente para a janela. Foi quando notei 2 pontos luminosos do lado de fora, no pátio interno. No início, pensei que fosse reflexo de alguma luz da rua,
mas não havia iluminação pública que pudesse criar esse efeito naquele local. Os pontos brilhavam com uma luz branca azulada, fria, e tinham o tamanho aproximado de olhos humanos. Estavam posicionados a uma altura que sugeria uma pessoa adulta parada do outro lado da janela. Sentei na cama e tentei focar melhor a visão. Foi quando percebi que os pontos não estavam isolados. Havia uma forma escura ao redor deles, como uma silhueta humana. Mas era uma silhueta estranha, desproporcional, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse observando com curiosidade. Meu coração começou a acelerar. Pisquei várias vezes, achando que fosse uma ilusão de ótica causada pelo cansaço. Quando abri os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Tentei me convencer de que havia imaginado tudo, mas o sono não voltou. Fiquei deitado, encarando a janela, esperando que a aparição se repetisse. Não aconteceu mais nada naquela noite, mas algo havia mudado. Uma semente de inquietação foi plantada em minha mente. Algumas noites depois, acordei por volta das 3 da madrugada com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. A casa estava em completo silêncio. Nem mesmo o relógio da sala de estar fazia seu ruído costumeiro. Foi quando ouvi passos no corredor. Não eram passos apressados ou furtivos. Ao contrário, eram cadenciados, deliberados, como se alguém caminhasse sem pressa em direção ao meu quarto. O som era nítido, o ranger das tábuas do assoalho sob o peso de uma pessoa. Minha primeira reação foi pensar que fosse um dos meus pais se dirigindo ao banheiro. Mas logo percebi que os passos vinham da direção errada, do fundo da casa, onde não havia nenhum cômodo habitado. Os passos pararam exatamente em frente à porta do meu quarto. Fiquei imóvel na cama, prendendo a respiração, esperando que quem quer que fosse continuasse caminhando. Mas houve apenas silêncio. Então, lentamente, a maçaneta da porta começou a girar. A porta se abriu poucos centímetros, o suficiente para que uma corrente de ar gelado entrasse no quarto. Era um frio que não fazia sentido. Estávamos no verão e o resto da casa estava com temperatura normal. Tentei me mexer, gritar por meus pais, fazer qualquer coisa, mas estava completamente paralisado, como se meu corpo não obedecesse aos comandos do meu cérebro. Foi então que senti algo tocar meus tornozelos por cima do lençol. O toque era firme, frio, como mãos humanas. Lentamente, fui sendo puxado em direção aos pés da cama. Não era um puxão violento, mas sim um movimento constante e irresistível. Quando finalmente consegui recuperar o controle dos movimentos, me sentei bruscamente na cama. A porta estava fechada, o quarto na temperatura normal, nenhum sinal de que algo anormal havia acontecido. Mas meus tornozelos ainda conservavam a sensação daquele toque gelado. Na manhã seguinte, contei tudo para meu melhor amigo, Pedro. Esperava que ele risse de mim ou sugerisse que havia sido apenas um pesadelo. Para minha surpresa, ele me olhou com seriedade. Eduardo, você não é o primeiro a relatar coisas estranhas nessa região. Minha avó sempre disse que algumas casas antigas guardam presenças que ficaram presas entre os mundos. Pedro me contou que outros vizinhos já haviam relatado experiências similares. Figuras nas janelas, passos em corredores vazios, sensações de estar sendo observado. Aparentemente, nossa rua havia sido construída sobre um antigo cemitério do século XIX, que foi transferido para outro local quando o bairro se expandiu. Mas isso não significa que todos os espíritos foram junto. Pedro concluiu com um sorriso nervoso. Nos meses que se seguiram, as manifestações se tornaram mais frequentes. A figura na janela aparecia pelo menos 2 vezes por semana, sempre na mesma posição, com a cabeça inclinada. Os passos no corredor se tornaram quase uma rotina noturna. Meus pais começaram a notar que eu estava dormindo mal, com olheiras profundas e rendimento escolar em declínio.
Quando tentei explicar o que estava acontecendo, eles me levaram a um psicólogo, achando que eu estava desenvolvendo algum tipo de distúrbio do sono. Pesadelos recorrentes são comuns na adolescência, disse o Dr. Marcos, o psicólogo. Vamos trabalhar técnicas de relaxamento para melhorar a qualidade do seu sono. Mas eu sabia que não eram pesadelos. Eram experiências reais e elas estavam se intensificando. A situação chegou ao ápice numa noite de maio de 2008. Eu estava fazendo lição de casa no meu quarto quando todas as luzes da casa piscaram simultaneamente. Em seguida, ouvi o som inconfundível dos passos se aproximando. Desta vez, resolvi enfrentar a situação. Peguei uma lanterna que guardava na gaveta da escrivaninha e me posicionei de frente para a porta. Os passos pararam do outro lado da porta. Lentamente, a maçaneta começou a girar. "Quem está aí?" gritei, tentando soar mais corajoso do que realmente estava. A porta se abriu completamente, revelando o corredor vazio. Mas a temperatura do quarto despencou imediatamente. Minha respiração começou a formar vapor no ar. Apontei a lanterna para o corredor e quase deixei o equipamento cair no chão. No final do corredor, onde deveria haver apenas a parede, estava a silhueta mais estranha que já vi na vida. Era humanoide, mas desproporcional. Muito alta, talvez 2,5 metros, com braços longos demais e uma cabeça que parecia ser grande demais para o corpo. A pele era de um preto absoluto, como se absorvesse toda a luz ao redor. Mas o mais perturbador eram os olhos. 2 pontos de luz branca azulada, muito mais brilhantes do que quando eu os via através da janela. E eles estavam fixos em mim. A entidade não se moveu, não fez nenhum som. Apenas me observava com aqueles olhos hipnóticos. Senti como se ela estivesse estudando cada detalhe da minha aparência, memorizando minha face. Não sei quanto tempo ficamos nos encarando. Pode ter sido segundos ou minutos. Então, gradualmente, a figura começou a se desvanecer, como fumaça se dissolvendo no ar. Em poucos segundos, havia desaparecido completamente. Corri para o quarto dos meus pais, gritando e chorando. Desta vez, eles não duvidaram da minha sinceridade. Eu estava visivelmente traumatizado, tremendo como uma folha. Meu pai vasculhou toda a casa, verificou portas e janelas, procurou por sinais de invasão. Não encontrou nada fora do normal, mas ele notou algo estranho. A temperatura do meu quarto estava pelo menos 10 graus mais baixa que o resto da casa, sem qualquer explicação lógica. Naquela noite, dormi na sala de estar, no sofá, com todas as luzes acesas. Nos dias seguintes, meus pais consideraram seriamente a possibilidade de nos mudarmos. A casa estava na família há décadas, mas a saúde mental do filho era mais importante que tradições. Acabamos nos mudando 3 meses depois para um apartamento moderno do outro lado da cidade. Pensei que havia deixado a entidade para trás, presa naquela casa antiga. Estava redondamente enganado. A primeira manifestação no apartamento novo aconteceu apenas 2 semanas após a mudança. Eu havia adotado uma cadela vira-lata chamada Luna, na esperança de que um animal de estimação pudesse afastar qualquer presença negativa. Numa madrugada, Luna começou a rosnar baixo, olhando fixamente para um canto escuro do meu novo quarto. Acendi a luz e não vi nada, mas ela continuava rosnando com os pelos eriçados. "O que foi, menina? Tem alguma coisa aí?" Foi quando olhei para onde Luna estava mirando e senti meu sangue gelar. No canto superior do quarto, onde a parede encontrava o teto, havia uma sombra que não deveria existir. O cômodo estava completamente iluminado, sem objetos que pudessem criar aquela sombra. E a sombra tinha formato humano. Enquanto eu observava, a sombra começou a se expandir, descendo pela parede em direção ao chão. Em poucos segundos, havia se transformado na mesma figura desproporcional que eu conhecia tão bem. Desta vez, ela estava dentro do meu quarto.
A entidade permaneceu imóvel por alguns segundos, me observando com aqueles olhos luminosos. Então, sem qualquer som, começou a se dissolver novamente, misturando-se às sombras naturais do ambiente. Luna parou de rosnar imediatamente, como se a presença tivesse desaparecido por completo. Foi quando compreendi que a mudança de casa não havia resolvido o problema. A entidade não estava presa ao local, ela estava ligada a mim. Nos anos seguintes, essa realização se confirmou. Independentemente de onde eu morasse, em qual cidade estivesse, a sombra sempre me encontrava. As manifestações se tornaram menos frequentes, mas nunca cessaram completamente. Durante o ensino médio, a entidade aparecia talvez uma vez por mês. Na faculdade, que cursei em outra cidade, as aparições se espaçaram ainda mais, ocorrendo a cada 2 ou 3 meses, mas sempre aconteciam. Aprendi a conviver com a situação. Desenvolvi uma rotina de precauções, sempre deixava uma luz fraca acesa no quarto, mantinha Luna por perto, ela sempre detectava a presença antes de mim. Evitava ficar sozinho em locais muito escuros ou isolados. Também pesquisei extensivamente sobre o assunto. Li tudo o que pude encontrar sobre entidades sombrias, espíritos obsessores, fenômenos paranormais. A descrição da minha experiência se encaixava em várias categorias diferentes, mas nenhuma oferecia uma explicação definitiva ou, mais importante, uma solução. Alguns livros sugeriam que essas entidades são atraídas por pessoas com sensibilidade paranormal elevada. Outros propunham que são espíritos presos entre dimensões, buscando energia vital de seres humanos. Havia também teorias sobre formas de vida interdimensionais que ocasionalmente se manifestam em nossa realidade. Independentemente da explicação, a realidade é que essa sombra se tornou uma companhia constante, embora indesejada, na minha vida. Hoje, aos 29 anos, ainda convivo com a entidade. As aparições são raras, talvez 1 ou 2 vezes por ano, mas continuam acontecendo. A diferença é que não sinto mais o terror paralisante da adolescência. É como se tivéssemos chegado a um acordo tácito. Ela me observa, eu a reconheço e cada um segue sua existência. Luna, que hoje tem 11 anos, ainda detecta a presença imediatamente. Ela rosna baixo, me alerta, mas não demonstra mais o pânico dos primeiros encontros. Parece ter se acostumado também. A manifestação mais recente aconteceu há 3 semanas. Eu estava trabalhando tarde no computador quando senti aquela sensação familiar de estar sendo observado. Virei-me lentamente e lá estava ela, no canto oposto do escritório, com sua forma impossível e olhos luminosos. Ainda está aí, né? Murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Por alguns segundos nos encaramos em silêncio. Então, pela primeira vez em todos esses anos, percebi algo diferente em sua postura. A cabeça não estava inclinada como sempre. Estava ereta e os olhos pareciam menos frios, quase curiosos. "O que você quer?" perguntei, sabendo que provavelmente não obteria resposta. A entidade permaneceu imóvel por mais alguns segundos. Então, lentamente, levantou um dos braços desproporcionalmente longos e apontou para a tela do computador, onde eu havia deixado aberto um documento sobre programação quântica. Foi um gesto tão inesperado que fiquei sem reação. Em todos esses anos, ela nunca havia interagido comigo além de observar. Olhei para a tela, depois de volta para ela. Mas a sombra já estava se dissolvendo, desaparecendo como sempre fazia. Fiquei refletindo sobre aquele gesto durante dias. Seria possível que a entidade tivesse interesse em tecnologia? Estaria tentando se comunicar de alguma forma? Não tenho respostas para essas perguntas. Apenas sei que, depois de 15 anos de convivência forçada, talvez estejamos entrando numa nova fase da nossa estranha relação. Às vezes me pergunto se outras pessoas também vivem situações similares.
mas preferem manter em segredo para evitar serem consideradas loucas. Quantos de nós carregam companhias sobrenaturais ao longo da vida, aprendendo a conviver com o inexplicável? Uma coisa é certa: essa experiência mudou completamente minha percepção sobre a realidade. Sei que existem camadas da existência que a ciência ainda não consegue explicar. Seres ou fenômenos que coexistem conosco de formas que mal compreendemos. E sei também que, independentemente do que essa sombra realmente seja, ela faz parte da minha vida agora, talvez para sempre. Cara, esse relato me dá calafrios toda vez que leio. Imaginem conviver com algo assim por tantos anos. E vocês já sentiram que estão sendo observados por algo invisível? Compartilhem suas experiências. E não esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Vamos para o 5º relato. Meu nome é Diego. Tenho 32 anos e trabalho como técnico em refrigeração. O que vou contar aconteceu quando eu era apenas uma criança de 7 anos, mas a memória dessa experiência permanece tão vívida que às vezes acordo no meio da noite pensando nela. Algumas imagens ficam gravadas para sempre em nossa mente, e esta é uma delas. Em 1998, eu morava com minha mãe Helena em uma casa muito simples, numa periferia de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Era uma construção pequena, com apenas 2 cômodos, um que servia de quarto para nós dois e outro que funcionava como sala e cozinha ao mesmo tempo. As paredes eram de tijolos aparentes, meio descascadas pela umidade, e o teto baixo fazia qualquer som ecoar de forma amplificada. Minha mãe era faxineira e trabalhava em 3 casas diferentes durante a semana. Chegava em casa sempre exausta, por volta das 19 horas. E após o jantar simples que preparávamos juntos, ela costumava tomar um banho e se deitar cedo. Éramos apenas nós dois. Meu pai havia nos abandonado quando eu ainda era bebê e não tínhamos outros familiares por perto. Apesar das dificuldades financeiras, nossa rotina era tranquila. Eu ia à escola pela manhã, passava a tarde brincando com outras crianças da rua e à noite assistíamos televisão juntos antes de dormir. Era uma vida simples, mas havia amor e cuidado entre nós. Nossa casa ficava numa rua de terra batida, com outras construções similares, alinhadas lado a lado. A maioria eram residências de trabalhadores humildes, pessoas que se conheciam e se ajudavam quando necessário. Durante o dia, a rua era movimentada com crianças brincando e mulheres conversando nas calçadas, mas à noite o bairro se transformava. A iluminação pública era precária. Apenas alguns postes antigos espalhados pela rua, com lâmpadas fracas que criavam mais sombras do que realmente iluminavam. Quando chegava a madrugada, o silêncio era quebrado apenas pelo latido ocasional dos muitos cachorros vira-lata que viviam soltos pela região. Eu sempre fui uma criança com o sono agitado. Desde muito pequeno, tinha o hábito de acordar no meio da madrugada, geralmente entre meia-noite e 2 horas da manhã, com uma sensação estranha de angústia que não conseguia explicar. Não eram pesadelos. Eu simplesmente despertava com o coração acelerado e uma inquietação que demorava para passar. Nessas ocasiões, costumava ficar deitado ao lado da minha mãe, ouvindo sua respiração tranquila, tentando voltar a dormir. Mas minha mente ficava agitada, prestando atenção em cada som da noite. O vento balançando as telhas, passos distantes de alguém voltando tarde do trabalho, o miado dos gatos que se encontravam nos telhados. Foi numa dessas madrugadas de insônia, uma terça-feira do mês de junho, que presenciei algo que me marcaria para o resto da vida. Havia chovido durante a tarde e a umidade deixava o ar pesado, com aquele cheiro característico de terra molhada. Eu acordei por volta da 1h30 da madrugada com aquela sensação familiar de ansiedade. Minha mãe dormia profundamente ao meu lado.
Ela havia tomado um comprimido para dor de cabeça antes de se deitar, pois havia sido um dia particularmente difícil no trabalho. Tentei acordá-la balançando suavemente seu braço, como costumava fazer quando me sentia assustado durante a noite. Mas ela não reagiu. Sua respiração estava mais profunda que o normal, e por mais que eu sussurrasse seu nome, ela não respondia. A casa estava em completo silêncio. Nem mesmo o relógio de parede da sala fazia seu tic-tac habitual. Provavelmente havia parado de funcionar novamente, como acontecia frequentemente. Foi então que comecei a ouvir os cachorros. Não era o latido esporádico e casual de sempre. Era um coro desesperado, como se todos os animais da vizinhança estivessem alertando sobre algum perigo iminente. O som vinha de todas as direções, criando uma sinfonia perturbadora que cortava o silêncio da madrugada. Havia algo de primitivo naqueles latidos, algo que despertava um medo instintivo no fundo da minha mente infantil. Era como se os animais estivessem tentando formar uma barreira sonora contra algo que não deveria se aproximar. A sensação de inquietação que já sentia se intensificou drasticamente. Meu coração começou a bater mais forte e uma vontade inexplicável de verificar a janela tomou conta de mim. Normalmente, quando me sentia assustado, eu me esconderia debaixo das cobertas até passar. Mas naquela noite havia algo diferente, uma curiosidade mórbida que superava o medo. Nossa janela era pequena e ficava relativamente alta na parede, protegida por uma cortina simples de tecido florido que minha mãe havia costurado. Para conseguir olhar para fora, eu precisava subir na cama e me apoiar no peitoril. Fiquei vários minutos reunindo coragem, ouvindo os latidos insistentes dos cachorros. Finalmente, me levantei devagar, tentando não fazer barulho para não acordar minha mãe, e me aproximei da janela. Com cuidado, levantei uma pequena parte da cortina e espiei para fora. O que vi me fez gelar de horror. No telhado da casa vizinha, uma construção similar à nossa, que ficava a cerca de 10 metros de distância, estava agachada uma figura feminina. Mesmo com a iluminação precária do poste mais próximo, consegui distinguir claramente sua silhueta. Era uma mulher adulta, com cabelos longos e escuros que caíam até as costas, tocando as telhas do telhado. Vestia algo que parecia ser um vestido ou camisola branca, mas estava sujo, manchado, com a cor amarelada da idade. Sua posição era perturbadora. Ela estava agachada com os joelhos dobrados, os braços abraçando as próprias pernas, balançando lentamente para frente e para trás, num movimento hipnótico e melancólico. Mas o mais aterrorizante não era sua aparência ou posição, era o som que vinha dela. Mesmo com a distância e através do vidro da janela, eu podia ouvir claramente um lamento baixo e contínuo. Não era um choro comum, com soluços ou palavras entrecortadas. Era um gemido monocórdio, sofrido, que parecia carregar todo o peso do mundo. Um som que falava de uma dor tão profunda que transcendia qualquer sofrimento humano normal. A mulher não olhava em minha direção. Sua cabeça estava baixa, o rosto oculto pela cortina de cabelos escuros. Ela parecia completamente alheia ao mundo ao redor, perdida em sua própria agonia. Fiquei hipnotizado observando aquela cena surrealista. Parte de mim queria fechar a cortina e voltar correndo para a cama, mas outra parte sentia uma compaixão estranha por aquela figura solitária no telhado. Quanto tempo ela estava ali? Por que os donos da casa não a ouviam? Como havia subido no telhado sem escada? Essas perguntas passavam pela minha mente infantil enquanto eu observava, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. O lamento continuava ininterrupto, misturando-se aos latidos dos cachorros numa sinfonia macabra. Era como se toda a vizinhança estivesse reagindo à presença daquela mulher misteriosa. Então, sem qualquer aviso, ela parou de balançar. Permaneceu imóvel por alguns segundos, o lamento cessando abruptamente.
Os cachorros também ficaram em silêncio quase simultaneamente, como se um maestro invisível tivesse interrompido a apresentação. Lentamente, muito lentamente, a mulher começou a levantar a cabeça. Senti um terror primitivo se apoderar do meu corpo. Cada fibra do meu ser gritava para que eu fechasse a cortina e fugisse, mas estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ela continuou erguendo o rosto e, mesmo na penumbra da noite, consegui ver que sua pele era extremamente pálida, quase translúcida. Mas seus traços permaneciam ocultos pelas sombras e pelos cabelos que caíam parcialmente sobre o rosto. Por um momento terrível, pensei que ela fosse olhar diretamente para minha janela, que nossos olhares se encontrariam através da distância. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Mas isso não aconteceu. Ela virou o rosto para o céu, como se estivesse contemplando as estrelas ocultas pelas nuvens baixas. Permaneceu nessa posição por alguns minutos, completamente imóvel, como uma estátua de mármore. Então, tão gradualmente quanto havia parado, recomeçou o lamento. Abaixou a cabeça novamente e voltou ao movimento de balanço como se nada tivesse acontecido. Foi quando percebi que não conseguia mais ficar ali observando. O medo finalmente venceu a curiosidade. Soltei a cortina bruscamente e me joguei na cama, me cobrindo completamente com o lençol. Fiquei deitado, tremendo, ouvindo o lamento distante continuar por mais alguns minutos. Gradualmente, o som foi diminuindo, até desaparecer completamente. Os cachorros também se acalmaram, voltando ao silêncio normal da madrugada. Passei o resto da noite acordado, criando coragem de vez em quando para espiar novamente pela janela. Mas o telhado da casa vizinha estava vazio. Não havia sinal da mulher misteriosa ou de qualquer movimento anormal. Quando o sol começou a nascer, finalmente consegui adormecer por algumas horas. Na manhã seguinte, minha mãe notou imediatamente que eu estava diferente. Acordei com olheiras profundas, pálido e visivelmente abalado. "Diego, você está bem? Teve algum pesadelo?" Ela perguntou, tocando minha testa para verificar se eu estava com febre. "Mãe, ontem à noite eu vi uma mulher no telhado da casa do seu João", respondi, tentando soar o mais natural possível. Minha mãe parou o que estava fazendo e me olhou com atenção. "Uma mulher no telhado? Como assim, filho?" Contei toda a experiência, desde os latidos dos cachorros até o lamento perturbador. Minha mãe me ouviu com paciência, mas percebi uma preocupação crescente em sua expressão. "Diego, você tem certeza de que não foi um sonho? Às vezes os sonhos parecem muito reais." "Não foi sonho, mãe. Eu estava acordado, vi tudo." Ela ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Então se aproximou da janela e olhou em direção ao telhado da casa vizinha. "Filho, deve ter sido sua imaginação. Olha só, como uma pessoa subiria lá sem escada? E o seu João com certeza teria ouvido alguém andando no telhado dele." Tentei insistir que havia sido real, mas percebi que minha mãe estava preocupada, achando que eu poderia estar desenvolvendo algum problema. Resolvi não insistir mais no assunto. Durante os dias seguintes, observei discretamente o telhado da casa vizinha, especialmente durante as primeiras horas da noite. Não vi mais nada fora do normal. A mulher havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu. Mas o trauma da experiência permaneceu comigo. Desenvolvi uma fobia de olhar pela janela durante a madrugada. Sempre que acordava no meio da noite, mantinha a cortina fechada e tentava voltar a dormir imediatamente. Algumas semanas depois, conversando com outras crianças da rua durante uma brincadeira, mencionei casualmente o que havia visto. Para minha surpresa, Carlinhos, um menino que morava 3 casas adiante, ficou muito sério. "Diego, você viu uma mulher de branco chorando no telhado? Você também viu?" perguntei, esperançoso de encontrar alguém que confirmasse minha experiência. "Não, mas minha avó já contou essa história."
Ela disse que às vezes aparece uma mulher nos telhados do bairro, sempre chorando, procurando por alguma coisa que perdeu. Carlinhos me contou que, segundo sua avó, a mulher misteriosa era o espírito de uma mãe que havia perdido um filho há muitos anos e nunca conseguiu se conformar com a perda. Ela vagava pelas casas do bairro durante as madrugadas, procurando pela criança morta. Minha avó disse que quem vê ela fica marcado para sempre, nunca mais consegue esquecer. Carlinhos concluiu com um sussurro dramático. Suas palavras me deixaram ainda mais perturbado. Se era verdade que eu ficaria marcado para sempre, então teria que conviver com essa memória perturbadora pelo resto da vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, aos 32 anos, ainda acordo ocasionalmente no meio da madrugada, pensando naquela mulher no telhado. A imagem está gravada em minha memória com uma nitidez impressionante. Cada detalhe de sua posição, a cor amarelada do vestido sujo, o som hipnotizante do lamento. Sempre que ouço cachorros latindo de forma insistente durante a madrugada, involuntariamente olho para cima, verificando os telhados ao redor. Nunca mais vi a mulher, mas a expectativa sempre está lá, uma ansiedade constante de que ela possa reaparecer. Mudei-me daquela casa aos 15 anos, quando minha mãe conseguiu um emprego melhor, e alugamos um apartamento numa região mais central da cidade. Mas mesmo morando em prédios altos, longe de telhados acessíveis, a memória daquela noite me acompanha. Às vezes me pergunto se outras crianças do bairro também viram a mulher misteriosa, se ela continuou aparecendo nos telhados após nossa mudança. Será que ainda está por lá, vagando pelas madrugadas em busca de algo que perdeu? Ou será que, como disse Carlinhos, ela era apenas uma manifestação de uma dor tão profunda que transcendia a própria morte, um lamento que ecoava através do tempo procurando por consolo? Não tenho respostas para essas perguntas. Apenas sei que aquela experiência me ensinou que existem mistérios no mundo que uma mente infantil não consegue processar completamente. Visões que ficam gravadas para sempre em nossa memória, como lembretes de que a realidade é muito mais complexa e perturbadora do que imaginamos. E sei também que, independentemente de ter sido uma experiência sobrenatural ou um episódio de imaginação infantil ampliado pelo medo, aquela mulher no telhado se tornou parte permanente da minha história pessoal. Até hoje, quando caminho por bairros residenciais durante a noite e vejo as casas silenciosas com seus telhados escuros recortados contra o céu, uma parte de mim ainda procura por uma silhueta solitária, balançando devagar e lamentando uma perda que talvez nunca possa ser consolada. Que relato perturbador! Essa imagem da mulher no telhado deve ter realmente marcado o Diego para sempre. E vocês já viram algo inexplicável durante a infância que ainda os assombra? Contem nos comentários. Não esqueçam de curtir se estão gostando dos relatos. E se ainda não são inscritos, inscrevam-se agora. Vamos para o último e mais intenso relato da noite. Meu nome é Fernanda, tenho 38 anos e trabalho como contadora em um escritório no centro da cidade. O que vou contar pode soar como roteiro de filme de terror, mas juro que cada palavra é verdadeira. Esta história mudou completamente minha vida e me ensinou que algumas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Desde criança, sempre acreditei que certas amizades transcendem até mesmo os laços familiares. Minha prima Alice foi essa pessoa especial em minha vida. Filha da irmã mais nova do meu pai, ela tinha apenas 2 anos a menos que eu. E nossa convivência era tão intensa que muitas pessoas pensavam que éramos irmãs. Alice perdeu a mãe, tia Júlia,
quando ela tinha 12 anos e eu 14, vítima de um câncer que evoluiu rapidamente. Meu pai, Roberto, não hesitou em acolhê-la em nossa casa. Éramos uma família de classe média baixa. Menos meu pai trabalhava como mecânico e minha mãe como auxiliar de enfermagem. Mas sempre houve espaço e amor para Alice. Durante a adolescência, nossa parceria se intensificou ainda mais. Dividíamos tudo: roupas, segredos, sonhos sobre o futuro. Éramos completamente diferentes. Eu sempre fui mais introspectiva, estudiosa, preferia ambientes tranquilos e noites em casa lendo ou assistindo TV. Alice, ao contrário, era extrovertida, carismática, adorava festas e tinha uma facilidade natural para conquistar as pessoas. Essas diferenças nunca foram um problema. Pelo contrário, parecíamos nos complementar perfeitamente. Ela me ajudava a ser mais sociável, me arrastava para eventos onde eu jamais iria sozinha. Eu a auxiliava nos estudos, a acalmava quando seus relacionamentos terminavam em drama. Alice sempre foi o centro das atenções por onde passava. Tinha cabelos cacheados lindos, olhos verdes expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Recebia elogios constantes, convites para festas, e os rapazes se interessavam por ela com uma frequência que chegava a ser cômica. Confesso que às vezes, sentia uma pontada de inveja, mas era algo que eu conseguia controlar facilmente. Afinal, eu sabia qual era meu papel em nossa dinâmica. A amiga confiável, a que oferecia suporte emocional, a que estava sempre presente quando Alice precisava desabafar sobre seus dramas amorosos. Aos 22 anos, conheci Bruno numa confraternização de fim de ano da empresa onde trabalhava como auxiliar administrativo. Ele era contador, 5 anos mais velho que eu. Um homem sério, inteligente, com uma estabilidade emocional que me atraiu imediatamente. O que mais me impressionou em Bruno foi o fato de ele demonstrar interesse genuíno por minha personalidade. Conversávamos por horas sobre livros, filmes, planos para o futuro. Ele parecia valorizar minha opinião, minha forma de ver o mundo. Era a primeira vez que eu me sentia realmente vista e apreciada por alguém. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Namoramos por 2 anos, noivamos e nos casamos numa cerimônia simples, mas cheia de alegria. Alice foi minha madrinha, obviamente, e fez um discurso emocionante sobre nossa amizade eterna. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde construímos nossa vida de casados. Bruno era um marido dedicado, carinhoso, e eu me sentia completa ao lado dele. Parecia que finalmente havia encontrado minha felicidade. Alice, enquanto isso, continuava com seus relacionamentos tumultuados. Um mês estava apaixonada perdidamente. No outro terminava de forma dramática. Sempre havia alguma confusão, algum mal-entendido, alguma decepção amorosa. Aos 25 anos, após um término particularmente difícil com um rapaz por quem havia se apaixonado intensamente, Alice apareceu na minha casa numa noite chuvosa de terça-feira, aos prantos. Fernanda, não aguento mais. Não consigo encontrar alguém que me ame de verdade. Ela soluçava no meu sofá. Meu coração se apertou vendo minha prima irmã naquele estado. Bruno estava viajando a trabalho, então ofereci imediatamente que ela ficasse conosco por alguns dias, até se recompor. Claro que pode ficar, Alice. Esta casa também é sua. Ela me abraçou forte, agradecendo entre lágrimas. Você é a única pessoa em quem posso confiar neste mundo. Quando Bruno voltou da viagem e soube que Alice estava hospedada conosco, percebi uma expressão de contrariedade em seu rosto, mas ele não fez objeções diretas. Ela está passando por um momento difícil, expliquei. Tudo bem, Fernanda, mas espero que seja algo temporário. Precisamos do nosso espaço como casal. Concordei completamente. Era apenas uma situação de emergência. Alguns dias até Alice se reorganizar. Nos primeiros dias, tudo correu tranquilamente. Alice respeitava nossos horários, ajudava nas tarefas domésticas e parecia realmente empenhada em superar a depressão pós-término. Mas logo comecei a notar pequenos detalhes que me incomodavam. Alice havia trocado seu guarda-roupa habitual, roupas coloridas e chamativas, por peças mais discretas, semelhantes ao meu estilo. Quando eu comentei sobre a mudança, ela riu e disse que estava experimentando um visual mais maduro. Também notei que ela demonstrava um interesse repentino
pelos assuntos que eu e Bruno discutíamos: economia, política, literatura. Alice nunca havia se importado com esses temas, preferindo falar sobre celebridades, moda e relacionamentos. Mas o que realmente começou a me preocupar foram os momentos em que chegava em casa e encontrava Alice e Bruno conversando animadamente na sala. As conversas paravam abruptamente quando eu aparecia, como se tivessem sido interrompidos em algo íntimo do que vocês estavam falando. E Yu perguntava, tentando soar casual. Nada demais, só conversando sobre o trabalho do Bruno. Alice respondia com um sorriso inocente. Bruno confirmava com um aceno, mas percebi que evitava meu olhar nessas ocasiões. Também comecei a notar que Alice se arrumava mais quando Bruno estava em casa. Usava perfumes mais marcantes, roupas que valorizavam sua silhueta e sempre encontrava desculpas para prolongar as conversas com ele. Tentei me convencer de que estava sendo paranoica, que minha imaginação estava criando problemas onde não existiam. Afinal, Alice era minha prima irmã, praticamente uma irmã de sangue, e Bruno me amava. Havia me escolhido para ser sua esposa. Mas a semente da desconfiança havia sido plantada. Uma noite, durante um jantar, Alice fez um comentário que me deixou profundamente desconfortável. Bruno, você tem um gosto excelente para escolher mulheres. A Fernanda é muito sortuda de ter encontrado alguém tão especial. A forma como ela disse isso, olhando diretamente nos olhos dele, com um sorriso que durou alguns segundos a mais que o necessário, me fez sentir como se estivesse sendo excluída de uma conversa particular. Bruno ficou visivelmente sem graça e mudou de assunto rapidamente. Naquela noite, na cama, perguntei a Bruno o que estava achando da presença de Alice em nossa casa. Ela é sua prima, Fernanda. Se você acha que deve ajudá-la, eu apoio. Mas percebi que ele não estava sendo completamente sincero. Havia algo em seu tom de voz, uma tensão que não conseguia identificar. A situação chegou ao limite quando decidi voltar do trabalho mais cedo, numa quinta-feira. Havia terminado meus compromissos no escritório e pensei em surpreender Bruno e Alice. Talvez propor que saíssemos para jantar em algum restaurante. Abri a porta de casa silenciosamente, planejando fazer uma surpresa. Ouvi vozes vindas do nosso quarto e caminhei em direção ao som. A porta estava entreaberta. Através da fresta, vi Alice sentada na beirada da nossa cama, usando apenas uma camisola, enquanto Bruno, em pé ao lado dela, acariciava seus cabelos. Fernanda nunca vai suspeitar, ouvi a Alice dizer. Ela confia demais em nós. Não sei se é certo continuarmos assim, Bruno responde, mas sua mão permanecia nos cabelos dela. Você sabe que sempre me desejou. Desde a primeira vez que me viu, eu percebi. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu mundo desabou naquele instante. Eles me viram parada na porta. Houve um silêncio absoluto, carregado de culpa e tensão. Ninguém tentou explicar ou justificar. Era desnecessário. A cena falava por si só. Não gritei, não fiz escândalo, não quebrei nada. Apenas me virei, saí de casa, peguei meu carro e dirigi sem destino por horas. A dor que senti naquele momento era indescritível. Não era apenas a traição do marido, era a traição da pessoa em quem mais confiava no mundo. Alguém que eu considerava uma irmã. Alice havia estudado meus gostos, meus interesses, minha personalidade, e havia usado essas informações para seduzir meu marido. Era uma traição calculada, premeditada, que demonstrava uma frieza que eu jamais imaginei que ela possuísse. Aluguei um apartamento pequeno e me mudei imediatamente. Não quis ouvir explicações, pedidos de desculpa ou tentativas de reconciliação. Bloqueei os telefones de ambos e cortei qualquer contato. Nos primeiros meses, vivi numa espécie de luto. Chorava todos os dias, tinha dificuldade para trabalhar, me concentrar, para encontrar motivação para qualquer atividade. Mas gradualmente, a dor foi sendo substituída por uma raiva intensa, uma fúria que crescia a cada dia, alimentada pela sensação de injustiça e pela humilhação de ter sido enganada por tanto tempo. Foi nesse estado mental que, numa noite de dezembro, acabei vagando pelas ruas do centro da cidade, incapaz de voltar para meu apartamento vazio. Caminhei sem rumo por horas,
mergulhada em pensamentos de vingança. Passei em frente a uma casa antiga, aparentemente abandonada, com uma fachada desgastada e janelas lacradas. Na frente da propriedade, sentada numa cadeira de plástico, havia uma mulher idosa que me observava atentamente. Ela tinha aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque e roupas escuras que a faziam se misturar às sombras da noite. Seus olhos, porém, eram penetrantes, como se pudessem ler meus pensamentos. "Menina, você carrega uma dor muito grande no coração", ela disse quando passei próxima a ela. Parei, surpresa com o comentário direto. Normalmente, eu teria seguido em frente, mas algo naquela mulher despertou minha curiosidade. "Desculpe, a senhora estava falando comigo. Você está sofrendo por causa de uma traição. Alguém muito próximo a machucou profundamente." Senti um arrepio. Como aquela estranha poderia saber detalhes sobre minha vida? "Ei, não entendo. Posso ajudá-la a resolver essa situação." Uma parte racional da minha mente gritava para que eu fosse embora, que aquilo parecia uma armadilha ou golpe, mas a dor e a raiva eram tão intensas que suplantaram qualquer cautela. Entrei na casa, que por dentro era simples, mas organizada. Havia poucos móveis, algumas prateleiras com livros antigos e frascos com conteúdos não identificáveis, e um forte aroma de incenso e ervas secas. A mulher se apresentou como Dona Rosa e me ofereceu chá enquanto ouvia minha história. Contei tudo menos a traição de Alice e Bruno, a dor da descoberta, a raiva que consumia meus dias. "Você quer que eles paguem pelo que fizeram?" ela perguntou quando terminei de falar. "Mais do que qualquer coisa no mundo. Posso ajudá-la, mas preciso que entenda que toda ação tem consequências. O que você está pedindo pode sair caro." Naquele momento, cegada pela dor e pelo desejo de vingança, não me importei com advertências ou consequências. "Faça o que for necessário." Dona Rosa preparou o que chamou de trabalho de justiça. Acendeu velas pretas, queimou ervas que não reconheci, misturou pós escuros numa tigela de água e murmurou palavras em uma língua que não identifiquei. Durante todo o ritual, senti meu corpo tremer de uma forma estranha, como se uma energia desconhecida estivesse passando através de mim. "Agora, espera. O que foi plantado vai dar frutos em breve", Dona Rosa disse ao final. "Mas lembre-se, o que você pediu não pode ser desfeito." Saí daquela casa com uma sensação estranha, mistura de alívio e apreensão. Parte de mim acreditava que havia caído em um golpe, que nada aconteceria. Outra parte sentia que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. 3 semanas depois, recebi um telefonema de Marcos, um conhecido em comum meu, de Alice e Bruno. "Fernanda, você soube do que está acontecendo com Alice e Bruno?" "Não, e não quero saber. Eles estão passando por uma crise terrível, brigam constantemente, estão se destruindo mutuamente." Apesar de tentar demonstrar desinteresse, pedi mais detalhes. "Primeiro, Alice caiu da escada do prédio onde estão morando e quebrou o pulso. Na semana seguinte, Bruno bateu o carro, menos nada grave, mas ficou bem abalado. Agora eles não conseguem mais ficar na mesma casa sem brigar. É como se tivessem virado inimigos." Senti uma satisfação sombria ao ouvir essas informações. Estava funcionando. Nas semanas seguintes, outras notícias chegaram até mim. Alice havia perdido o emprego após uma discussão com a chefe. Bruno estava com sérios problemas no escritório de contabilidade onde trabalhava. Eles haviam se separado e voltado várias vezes, numa dança destrutiva que estava arruinando ambas as vidas. 2 meses após minha visita à Dona Rosa, Marcos me ligou novamente. "Fernanda, preciso te contar uma coisa. Alice e Bruno decidiram fazer uma viagem para tentar salvar o relacionamento. Foram para uma pousada na serra, tentar um novo começo. O carro deles saiu da pista numa curva. Chuva, asfalto molhado, os 2 morreram na hora. Quando recebi a notícia, esperava sentir alívio, satisfação, sensação de justiça feita. Em vez disso, fui tomada por um vazio aterrorizante. Não chorei, não senti tristeza, mas também não havia felicidade. Apenas um buraco negro, onde antes havia emoções. Achei que tudo terminaria ali, que finalmente poderia seguir minha vida.
livre daquela dor e raiva que me consumiam, mas descobri que havia apenas começado a pagar o preço real da minha escolha. 2 semanas após o funeral, comecei a ter dificuldades para dormir. Ouvia vozes baixas durante a madrugada, sussurros que pareciam vir das paredes. Meu nome sendo pronunciado de forma quase imperceptível, mas clara o suficiente para me manter acordada. Inicialmente, tentei racionalizar que era o estresse pós-traumático, o peso psicológico da morte de 2 pessoas que foram importantes em minha vida, mesmo que tenha havido a traição. Mas os fenômenos se intensificaram. Objetos começaram a mudar de lugar em meu apartamento. Fotografias que eu guardava numa gaveta apareciam sobre a mesa da cozinha. Roupas que estavam no armário amanheciam espalhadas pela sala. A televisão ligava sozinha durante a madrugada, sempre num canal com interferência. Uma noite, encontrei pegadas molhadas no corredor do apartamento, indo da porta de entrada até meu quarto. Pegadas que não eram minhas e não faziam sentido, pois eu sempre trancar tudo antes de sair. Foi quando compreendi que Dona Rosa havia falado a verdade sobre consequências. Procurei a casa onde a havia conhecido, mas encontrei apenas uma construção abandonada, com janelas lacradas e um jardim tomado pelo mato. Perguntei a comerciantes da região sobre uma mulher idosa que atendia pessoas naquele endereço, mas ninguém se lembrava dela. Essa casa tá fechada há pelo menos 10 anos, disse o dono de um bar próximo. Nunca vi ninguém morando lá. Comecei a questionar minha própria sanidade. Teria inventado Dona Rosa? Seria tudo produto da minha mente perturbada pelo trauma? Mas os fenômenos sobrenaturais continuavam cada vez mais intensos em sonhos. Via Alice e Bruno, mas não como eram em vida. Suas aparências estavam distorcidas, sombrias, e eles me olhavam com uma mistura de raiva e tristeza que me fazia acordar em pânico. Uma noite, acordei e encontrei uma mensagem rabiscada no espelho do banheiro. Por que você fez isso? A letra era irregular, como se tivesse sido escrita por alguém com dificuldades motoras, ou por uma mão que já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Limpei freneticamente o espelho, mas no dia seguinte, havia outra mensagem. Você nos condenou. Procurei ajuda em diferentes lugares. Fui a um psicólogo, que sugeriu que eu estava processando culpa de forma não convencional. Visitei um padre, que recomendou orações e arrependimento sincero. Consultei até mesmo outros praticantes de rituais místicos, mas todos me disseram a mesma coisa. Havia mexido com forças perigosas, sem compreender as consequências. Quando se pede vingança usando magia negra, a pessoa cria um vínculo energético com as vítimas que pode durar para além da morte, explicou um homem que se apresentou como curandeiro. Eles não conseguem seguir em paz, e você não consegue se livrar da conexão. Os fenômenos se intensificaram ainda mais. Passei a ver Alice e Bruno, não apenas em sonhos, mas também nos reflexos, menos no espelho, na tela da televisão desligada, nas janelas durante a noite, sempre com expressões acusadoras, como se estivessem cobrando uma explicação que eu não conseguia dar. Meu estado mental começou a se deteriorar rapidamente. Perdi peso drasticamente. Desenvolvi uma ansiedade constante. Tinha ataques de pânico no meio do trabalho. Meus colegas notaram a mudança radical em meu comportamento. Fernanda, você precisa de ajuda profissional, disse minha chefe, Dulce, numa conversa particular. Está afetando seu desempenho e nos preocupando. Tentei explicar que estava passando por dificuldades pessoais, mas como poderia contar a verdade? Quem acreditaria que eu havia encomendado a morte de 2 pessoas através de um ritual macabro? A situação se tornou insustentável quando os fenômenos começaram a acontecer também fora de casa. No escritório, colegas relatavam que meu computador ligava e desligava sozinho. No supermercado, produtos caíam das prateleiras quando eu passava. No ônibus, as luzes piscavam de forma estranha. Era como se Alice e Bruno tivessem se tornado uma presença constante em minha vida, me seguindo aonde quer que eu fosse. Numa tentativa desesperada de encontrar soluções, voltei ao cemitério, onde eles haviam sido enterrados. Levei flores, acendi velas, pedi perdão em voz alta. Tentei explicar que havia agido movida pela dor e pelo sentimento de traição. Alice, eu sei que você pode me ouvir. Eu amava você como uma irmã. A traição me destruiu,
mas agora percebo que o que fiz foi terrível. Como posso consertar isso? O vento balançou as árvores ao redor, criando sons que pareciam sussurros incompreensíveis, mas não houve nenhuma sensação de alívio ou resolução. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei todas as gavetas e armários abertos, com meus pertences espalhados pelo chão. No centro da sala, havia sido disposta uma foto antiga nossa, menos eu, Alice e Bruno juntos numa festa de aniversário, sorrindo, abraçados, numa época em que éramos genuinamente felizes. A foto estava rasgada exatamente onde eu aparecia, deixando apenas Alice e Bruno visíveis. Foi quando compreendi que eles não queriam perdão, queriam justiça. Nos meses seguintes, minha vida se transformou num inferno particular. Não conseguia dormir mais de 2 horas por noite. Perdi o emprego devido ao meu estado mental. Fui despejada do apartamento porque os vizinhos se queixavam de ruídos estranhos vindos do meu imóvel durante as madrugadas. Mudei-me para um quarto alugado, numa pensão barata, mas os fenômenos me acompanharam. Alice e Bruno haviam se tornado parte permanente da minha existência. Tentei o suicídio 2 vezes. Na primeira, ingeri uma overdose de calmantes, mas acordei no hospital sem explicação médica para ter sobrevivido. Na segunda, tentei me jogar na frente de um carro, mas tropecei no meio-fio e apenas torci o tornozelo. Era como se eles não me permitissem morrer, como se minha punição fosse viver eternamente atormentada pela culpa e pela presença constante daqueles que havia mandado matar. Foi então que comecei a aceitar minha nova realidade. Hoje, 5 anos após a morte de Alice e Bruno, ainda convivo com suas presenças. Aprendi a reconhecer os sinais, menos a temperatura do ambiente baixa subitamente. Objetos se movem sozinhos. Ouço sussurros no meio da madrugada. Não tenho mais medo deles, porque compreendi que somos todos prisioneiros da mesma situação. Eles não conseguem partir em paz, porque foram mortos através de magia negra. E eu não consigo me livrar deles porque fui quem iniciou o processo. Trabalho agora como faxineira noturna, num prédio comercial. É um emprego que me permite ficar sozinha durante as madrugadas, quando as manifestações são mais intensas. Meus colegas de trabalho sabem que sou estranha, mas ninguém faz perguntas. Vivo numa kitnet pequena e escura, com poucos móveis e nenhuma decoração. Não faz sentido tentar criar um ambiente acolhedor quando sei que Alice e Bruno podem bagunçar tudo a qualquer momento. Às vezes, durante as noites mais silenciosas, tento conversar com eles. Vocês me traíram, digo em voz alta para o quarto vazio, mas eu sei que não mereciam morrer por isso. Nós 3 estamos presos agora. Não sei como resolver isso. Ocasionalmente, sinto como se eles estivessem tentando responder. Objetos se movem de forma mais suave. As luzes piscam com menos intensidade. Nesses momentos, acredito que talvez eles também estejam cansados dessa situação. Mas a maior parte do tempo, sinto apenas o peso da sua presença acusadora. Pesquiso constantemente formas de quebrar essa ligação supernatural. Li centenas de livros sobre ocultismo. Consultei dezenas de especialistas em fenômenos paranormais. A resposta é sempre a mesma. Rituais de vingança usando magia negra criam vínculos que são extremamente difíceis de desfazer. A única forma seria encontrar quem fez o trabalho original e pedir que desfaça, disse um médium que consultei. Mas essas pessoas geralmente desaparecem após completar esse tipo de serviço. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Rosa. Ela literalmente sumiu da realidade, como se nunca tivesse existido. O preço que paguei pela vingança foi muito maior do que Alice e Bruno pagaram. Eles morarão. Mas eu fiquei condenada a uma existência que não é nem vida nem morte. Estou presa numa dimensão intermediária, onde o remorso e a culpa se tornaram companhias permanentes. Às vezes me pergunto se outras pessoas que buscaram vingança através de métodos sobrenaturais vivem situações similares. Quantos de nós existem por aí, carregando os espíritos daqueles que mandamos matar, presos em ciclos infinitos de remorso e assombração? Escrevo este relato como um alerta para qualquer um que esteja considerando buscar esse tipo de justiça. A dor da traição é terrível. A raiva pode ser consumidora, mas nenhum sofrimento emocional se compara ao tormento
de carregar para sempre as consequências de ter tirado vidas através da magia negra. Se eu pudesse voltar no tempo, teria escolhido processar minha dor de forma diferente, teria procurado terapia, teria me mudado para longe, teria reconstruído minha vida sem Alice e Bruno. Qualquer coisa seria melhor do que esta prisão supernatural em que me encontro. Mas não posso voltar atrás. Apenas posso contar minha história e esperar que sirva de exemplo para outros que possam estar considerando o mesmo caminho. A vingança tem sempre um preço. E às vezes, esse preço é muito maior do que nossa alma consegue suportar. Se você chegou até aqui, por favor, lembre-se, não importa quão profunda seja a sua dor, não importa quão terrível tenha sido a traição, sempre existem formas melhores de lidar com o sofrimento do que entregar sua alma às forças das trevas. Porque uma vez que você cruza essa linha, pode descobrir que não existe volta e que algumas portas, quando abertas, jamais se fecham novamente. Este foi nosso último relato da noite, pessoal. Uma história pesada e perturbadora sobre as consequências de buscar vingança através de meios sobrenaturais. Esperamos que tenham gostado desta seleção de histórias de terror. Se curtiram os relatos, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixem nos comentários qual foi o relato que mais os impressionou. Até a próxima e que tenham pesadelos. Digo, bons sonhos.